Olá, queridos e queridas. Vamos a mais uma aula de história. Bom, nas últimas semanas nós estamos falando sobre a Primeira República, tá? Falamos sobre o processo que levou, ao golpe de 1889, de 15 de novembro de 1889, que resultou na proclamação da República no Brasil. Falamos também sobre o período pós-república, as mudanças que ocorreram no Brasil. Na última aula nós iniciamos o conteúdo sobre as revoltas na Primeira República. Então falamos sobre a revolta federalista, falamos sobre a revolta da vacina e falamos sobre a revolta da chibata. Bom, nesta semana nós vamos para a última parte sobre o conteúdo da Primeira República. Continuaremos então falando sobre as revoltas que ocorreram nesse período e primeiramente iremos falar então sobre a Guerra do Contestado. Bom, a Guerra do Contestado, ela ocorreu em uma região, contestada por Santa Catarina e Paraná entre os anos de 1912 e 1916. Essa região ela era contestada porque tanto Santa Catarina quanto Paraná queriam essa região para si. Então ela estava sendo contestada juridicamente por esses dois estados. E essa revolta, então, ela acabou acontecendo nesta região. Mas, a contestação entre Santa Catarina e Paraná não tem nada a ver com a revolta. A gente vai falar sobre isso posteriormente. Bom, essa guerra, essa revolta, ela envolveu cerca de 20 mil camponeses contra o exército republicano, o exército federal, do governo federal, do presidente. E ela teve duas principais causas. Primeiro, a falta de terra para os trabalhadores da região, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e a construção da estrada de ferro que ligou São Paulo ao Rio Grande do Sul e que passou pela região do Contestado. O que aconteceu? A empresa que construiu a estrada de ferro, com o apoio dos coronéis da região e do governo, ela acabou expulsando os camponeses que moravam onde a estrada de ferro iria passar, onde a estrada de ferro passou. Com isso, essas pessoas acabaram perdendo suas terras e não tendo para onde ir. Ao mesmo tempo, a mesma construtora, ela comprou na região uma grande área territorial, de cerca de 180 mil hectares, onde a empresa implantou uma madeireira destinada à exportação, à exploração e exportação de madeira. Essa medida, essa compra que foi liberada pelo governo, fez com que as pessoas que morassem nessa região, também ficassem desabrigadas, desamparadas. Então somam as pessoas que perderam as suas casas, por causa da construção da estrada de ferro, as pessoas que perderam suas casas, sua terra por causa da implantação da madeireira. Somado a isso, cerca de 8 mil trabalhadores, que trabalharam na estrada de ferro, após o término da construção, acabaram sendo abandonados na região. Então, cerca de 20 mil pessoas. Essas 20 mil pessoas, elas acabaram abandonadas, sem terra, sem trabalho, e aí começaram a protestar contra o governo e a protestar contra esses problemas sociais que as afligiam. Foi nesse momento que surgiu na região do Contestado um monge. Esse monge ele não tinha vínculos com a Igreja Católica, mas ele passou a liderar o movimento de revolta. Esse monge foi chamado tinha o nome de José Maria. Bom, o José Maria ele defendia a criação de um novo mundo, onde vigoraria a lei de Deus. E todos teriam terra para plantar, paz, prosperidade e justiça. Bom, sentindo-se ameaçados por essas ideias, e pela revolta do povo,
os coronéis da região e o governo então passaram a perseguir José Maria e os revoltosos, né, as pessoas que o seguiam. Essa perseguição então acabou provocando o conflito e deu origem à Guerra do Contestado, que durou 4 anos. Nesse período houveram muitos confrontos entre o governo, tá, e as tropas do governo, né, e os revoltosos, né. Entretanto, era disparelho, tá? Muitas pessoas morreram. Por quê? Porque enquanto os revoltosos lutavam com espingardas de caça, facões, foices contra os soldados do exército, o exército e os homens armados pelos coronéis tinham armas, tinham canhões, tá? Foram até utilizados aviões nessa guerra contra esses revoltosos. Em 1916, então a guerra terminou quando, né, o último chefe revoltoso acabou sendo preso, tá? Então essa é a Guerra do Contestado. É uma visão geral, tá? A gente poderia se aprofundar a esse conteúdo muito, então daria para 4, 5 aulas, mas é básico porque senão a gente não dá conta do nosso conteúdo, que é extremamente grande. Outro movimento que ocorreu, tá, no Brasil no período da Primeira República foi o cangaço. Já ouviram falar dos cangaceiros, né? Lampião, Maria Bonita. A gente vai falar um pouquinho sobre eles já, tá? Então o cangaço ele surgiu no Nordeste brasileiro no século XVIII. Só que quando ele surgiu, ele era diferente daquele que a gente conhece. Quando ele surgiu, eram grupos armados, organizados e comandados pelos coronéis, que eram utilizados para provocar pavor na população local. Roubavam as terras das pessoas, matavam as pessoas que o coronel não gostava. Então, no primeiro momento, foi essa função. Com o passar dos anos, esses grupos se diversificaram, mudaram de lado e passaram a ser um movimento de oposição contra os coronéis e contra a miséria que grande parte da população nordestina vivia. Então, entre os bandos de cangaceiros que nós tivemos, que foram vários, tá? Aquele que merece destaque é o de Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, tá? Quando tinha 17 anos, o Lampião e a sua família, eles foram expulsos das terras no Nordeste, no Agreste Nordestino, tá? Por um bando enviado por um coronel local. O Lampião ele jurou se vingar deste coronel por ter, né, roubado as terras que eram de sua família. O que ele fez então? Ele formou um bando, tá, que agiu na região de 1920 até 1938. Em 1931, ao parar em Paulo Afonso, na Bahia, Lampião então conheceu uma moça chamada Maria Deia, tá? Ela tinha 20 anos e era casada. E eles se apaixonaram. Então, Maria Deia, né, que passou a ser chamada por Lampião de Maria Bonita, acabou deixando sua família e se uniu ao bando de Lampião. Lampião, Maria Bonita e outros membros, né, do seu grupo acabaram sendo mortos pelas forças policiais, tá? Foram caçados, né? Durante nesse período aí, qual era a prática dos cangaceiros, né? Invadiam as fazendas, roubavam os coronéis, tá? Roubavam o dinheiro, distribuíam para a população, muitas vezes invadiam as cidades, matavam as pessoas, tá? Para umas pessoas eles eram heróis, para outros eles eram bandidos. Então eles foram perseguidos, né, pela polícia. E aí, né, o bando de Lampião acabou sendo preso, tá? Acabou sendo morto, na verdade, não foi preso, né? E suas cabeças, a cabeça de Lampião, Maria Bonita e vários outros cangaceiros acabaram sendo expostas, né, após a sua morte ao público como troféus, né? Então elas foram expostas na cidade de Piranhas, no Alagoas, em Maceió e Salvador, como uma forma de troféu do governo e da polícia, tá? Outro movimento que ocorreu no Nordeste brasileiro foi a Guerra do Contestado. Bom, no final do século XIX, era comum encontrar pelo interior do Brasil
esses líderes religiosos, né, chamados de beatos, monges ou conselheiros. Assim, né, como a gente viu que teve aqui em Santa Catarina na Guerra do Contestado. Tá? Esses líderes religiosos, eles não possuíam vínculos com a igreja, mas eles arrecadaram muitos seguidores, que eram formados pela população desfavorecida, que encontravam então conforto e esperança em sua religiosidade. O mais famoso desses beatos, que andou pelo Nordeste brasileiro, foi Antônio Conselheiro. Então, através das suas pregações, ele conseguiu atrair um grande número de seguidores. Isso começou a incomodar as autoridades, os coronéis e a Igreja Católica. Então, em 1893, em uma fazenda chamada Canudos, no interior da Bahia, Antônio Conselheiro fundou uma comunidade chamada Arraial de Belo Monte. Essa comunidade chegou a possuir cerca de 30 mil pessoas que viviam uma experiência comunitária diferente. Tá? Os princípios dessa comunidade eram voltados para o cristianismo. Lá no Arraial de Belo Monte, cada família tinha um pedaço de terra para plantar, uma criação de animais para sua subsistência. A terra pertencia a todas as famílias e não a um governo, tá? E não havia diferenças sociais entre as pessoas. Para as autoridades, Canudos então se tornou um perigoso exemplo. Imaginem se outros povoados seguissem, né, os ideais de Canudo. Então, para evitar isso, as elites brasileiras, né, da região e o governo decidiram destruir a comunidade. Só que isso não foi nada fácil, tá? Nas 3 primeiras tentativas, as tropas do governo foram derrotadas, tá, pelos moradores, né, de Canudos. A vitória de Canudos sobre, né, as elites, sobre o governo, acabou sendo notícia, tá, em todos os jornais brasileiros. Em 1897, uma expedição composta por 6.000 soldados foi enviada à região com o objetivo de destruir Canudos. Os combates se arrastaram por 1 mês e meio. Ao final, Canudos acabou sendo vencida, tá? E os poucos sobreviventes foram feitos, então, prisioneiros. O tenentismo, tá? Outro movimento que ocorreu no Brasil no período da Primeira República. Também nos meios militares, tá, havia um descontentamento com a República. Só que esses militares, eles não podiam se revoltar, porque isso, tá, era contra a disciplina militar. Violando esta disciplina, jovens oficiais, que acabaram sendo conhecidos como tenentes, tá, por isso o tenentismo, se revoltaram e pegaram em armas contra o governo. Essas revoltas, né, desses tenentes contra o governo ficaram conhecidas como revoltas tenentistas e o movimento, tá, de tenentismo. Então nós tivemos 2 principais revoltas realizadas por esses tenentes. A primeira ocorreu em 1922 no Rio de Janeiro. O estopim dessa revolta foi que o presidente brasileiro, né, o presidente da República, ele mandou fechar o clube militar. O clube militar era onde os oficiais, né, eles iam, tá, após o período de serviço, eles iam lá, né, beber, conversar, tramar, né, falar sobre os problemas da sociedade brasileira. Bom, o presidente desse clube militar era o Marechal Hermes da Fonseca, que já havia sido presidente do Brasil anteriormente. Tá? Então houve uma desavença entre o Hermes da Fonseca e o presidente do Brasil, porque neste ano, né, de 1922, teve campanha eleitoral, né, e o Hermes da Fonseca falou um monte do candidato do governo. Bom, e aí o presidente mandou fechar o clube militar e mandou prender o Hermes da Fonseca. Sentindo-se ameaçados, né, os tenentes acabaram então se revoltando contra o governo. Os oficiais tenentes que serviam no forte de Copacabana, tá, acabaram se revoltando e pegaram em armas para lutar contra o exército fiel ao governo federal.
Tá? O forte ele foi cercado por forças do governo, muitos desses revoltosos se entregaram, entretanto, 16 militares e um civil, sempre tem um civil para se meter nas coisas, né? 16 militares e um civil resolveram deixar o forte e enfrentar as tropas federais, tá? Seguiu-se um intenso tiroteio e ao final do qual sobreviveram apenas 3 revoltosos. Esse episódio dessa revolta ficou conhecido como os 18 do Forte de Copacabana. A segunda revolta aconteceu em São Paulo em 1924. Os revoltosos tinham o objetivo de derrubar o presidente Arthur Bernardes, tá? E instaurar um novo governo no Brasil. A capital paulista ela acabou sendo ocupada e sendo dominada por esses militares por 23 dias. Essa revolta ficou conhecida como Revolução de 1924. Entretanto, os revoltosos eles não tinham condições de manter a ocupação por muito tempo. E ao final dos 23 dias, eles acabaram fugindo para Foz do Iguaçu, no Paraná. Em abril de 1925, uniu-se a esses revoltosos fugidos de São Paulo, tá, um grupo também de militares vindos do Rio Grande do Sul, sob o comando do Luiz Carlos Prestes, e assim teve início a Coluna Prestes. E aí nós chegamos no último movimento que ocorreu nesse período da Primeira República, chamada de Coluna Prestes. A Coluna Prestes ela foi um movimento político liderado por militares, tá, contrários ao governo na Primeira República e contrário também às elites brasileiras. Este movimento ele ocorreu entre os anos de 1925 e 1927. Teve este nome, tá, por ser comandado então pelo capitão Luiz Carlos Prestes. Posteriormente nós iremos falar mais sobre o Luiz Carlos Prestes quando a gente falar sobre a Era Vargas, tá? Então não esqueçam desse nome. A principal causa do surgimento desse movimento, tá, foi que esses militares eles estavam insatisfeitos de como o Brasil era governado na década de 1920. Faltava democracia, haviam fraudes eleitorais, assim como a gente já viu anteriormente. O poder estava concentrado na mão das elites, dos coronéis. As camadas mais pobres eram cada vez mais exploradas. Então a Coluna Prestes, ela percorreu o interior do brasileiro, tentando incentivar a população a se revoltar contra o governo e contra as elites agrárias, Infelizmente isso não aconteceu na época, tá? Então o objetivo da Coluna Prestes era tentar derrubar o governo, implantar o voto secreto e o ensino fundamental para todos, tá? Obrigatório no país, e acabar com a miséria e a injustiça social que passava, que acontecia no Brasil. Para isso, eles acabaram percorrendo 25 mil quilômetros no interior do território brasileiro. Passavam nas cidades, conversavam com as pessoas, faziam propaganda contra o governo, mostravam as injustiças sociais da época e defendiam então as reformas políticas e sociais que achavam que deveria ser feito. O movimento ele teve início então na cidade de Alegrete, tá? E após 2 anos e 2 anos e meio percorrer 11 estados, tá? Ele acabou dividido. Embora não tenha conseguido derrubar o governo, a Coluna Prestes ele acabou sendo um movimento que enfraqueceu politicamente a Primeira República e abriu caminho então para a revolta de 1930, para a Revolução de 1930, que levou então Getúlio Vargas ao poder. Com o término do movimento, já que ele acabou sendo dividido, um grupo foi para a Bolívia e o outro foi para o Paraguai, tá? Fugindo das tropas que os perseguiam, das tropas do governo federal que os perseguiam, tá? O Luiz Carlos Prestes acabou indo estudar marxismo na Bolívia. Marxismo é os ideais do Karl Marx, que a gente vai falar posteriormente quando a gente trabalhar sobre o socialismo, tá? Em 1928.
Depois de ir para a Bolívia, tá, o Luiz Carlos Prestes ele acabou indo para a União Soviética em 1931 aprender sobre o socialismo. Em 1934 ele retornou para o Brasil de forma clandestina, até porque ele era tido como como é que eu posso dizer, um bandido, um inimigo da nação, tá? Por ter feito, né, comandado a coluna Prestes. Em 1935, né, após ele voltar para o Brasil, então ele tentou um golpe comunista contra o governo do Getúlio Vargas, chamado de Intentona Comunista. A gente vai falar sobre isso depois, tá? E ele acabou sendo preso e ficou preso por 10 anos. A gente vai falar sobre isso posteriormente. Então, como era líder do movimento, né, o Luiz Carlos Prestes acabou sendo chamado, né, apelidado de Cavaleiro da Esperança, tá? Então esses são as revoltas, os movimentos sociais que ocorreram, né, durante a Primeira República. Façam atividade que está no final do conteúdo e até a próxima semana, tá? Não sei ainda, mas provavelmente nós faremos uma avaliação sobre este conteúdo. Estarei elaborando essa semana e entrarei em contato com vocês. Até a próxima. Valeu!